Irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu vou trazer uma palavra aqui para nós acerca do divórcio, irmãos. Uma explicação, né? Porque sempre há umas interpretações sobre esse assunto. E eu vou ler em Mateus capítulo 19, verso 3. Mas antes de eu ler, eu vou dar uma explicação para vocês. Naquela época de Jesus, que Jesus estava ali, que ele foi interrogado aqui por esses fariseus, havia dois grupos ali, um que defendia o divórcio e o outro que não. Era o grupo de um rabino chamado Eliel, que defendia que divórcio poderia ser por qualquer motivo, já que tinha carta de divórcio, era para ser usado. Já tinha um outro grupo ali, que era de um rabino chamado Shammai. Esse grupo desse rabino, eles defendiam que não, que a interpretação era o seguinte, que só poderia largar, ter divórcio por causa de adultério. Então tinha, irmão, esses dois grupos, essas duas interpretações diferentes. E a interpretação deles era exatamente em Deuteronômios capítulo 24, verso 1. Eu dei essa explicação para nós entender o que Jesus está dizendo aqui em Mateus, capítulo 19, verso 3 a seguir. Olha o que os fariseus perguntam. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés da carta de divórcio repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Irmãos, esse assunto aqui, esses fariseus estão falando com Jesus baseado no que diz o grupo do rabino Eliel. Porque essa interpretação que poderia divorciar por qualquer motivo era do Eliel. Então esses fariseus, eles provavelmente eram adeptos ao grupo do Eliel. E Jesus responde a eles. Aí eles fazem um questionamento, exatamente como o grupo de Eliel fazia. Se existe o divórcio, a carta de divórcio é para ser usado. Então nós podemos usar, nós podemos largar e casar por qualquer motivo. E aí Jesus vai e responde a eles que não foi assim desde o princípio, que Moisés deu a carta por causa da dureza do coração, que há uma replicação deles ainda com Jesus. E aí Jesus fala para eles, interessante que Jesus ele afirma para eles que o grupo do Shammai estava certo, do rabino, que só poderia separar se houvesse adultério. Jesus ele corta dos dois lados ali logo em seguida. E essas dúvidas, irmãos, pendura até os nossos dias de hoje. Porque ali nós vimos ali dois grupos com interpretações diferentes. Um caminho, dois caminhos, um largo e outro estreito. As pessoas que se largavam, que queriam se largar por qualquer motivo, eles eram adeptos do Eliel. E aqueles que eram conservadores, que obedeciam à palavra de Deus, eles seguiam muito o que diziam os Shammai, o grupo do rabino Shammai. Então essas dúvidas eles vão pendurando, mas não foi sempre assim. Aqui no Brasil nós temos um exemplo. O Brasil não era assim, irmãos, o divórcio. Chegou-se a nossa época aqui no Brasil, em 1968, Roberto Carlos, um cantor muito famoso no Brasil, ele quis se casar. Mas, porém, a noiva de Roberto Carlos, ela já tinha sido casada. Então, no Brasil, era proibido o segundo casamento. Não fazia segundo casamento no Brasil.
Roberto Carlos, ele casa-se na Bolívia, numa cidade chamada de Santa Cruz de la Serra. Roberto Carlos, ele teve que casar na Bolívia, porque aqui não fazia o casamento dele. Para vocês verem como que é as coisas. E as coisas começam a mudar. Já em 1977, muda-se e permite-se o divórcio no Brasil. Mas só com a Constituição que Ulisses Guimarães fez em 88 é que é permitido o casamento mesmo, que pode separar e divorciar quantas vezes quisesse. Mas, porém, nós tivemos uma PEC em 2010, a PEC do divórcio, chamada PEC do divórcio. Ela foi aprovada, a PEC do divórcio, em 2010, que facilitou, normalizou. Hoje ficou muito fácil divorciar e casar novamente. Melhorou, né, nessa questão e ficou o direito para quem quiser. E aí, por isso pendura também essas dúvidas. Esses dois grupos, é como se existisse até hoje esses dois grupos, desses rabinos. Existe aquele grupo que diz assim, ó, não, mas é meu direito, está na Constituição, é seu direito, você está certo, está errado não. O grupo do rabino Eliel, ele pensava assim, se existe o divórcio é para nós usar, né? Se existe o divórcio, é para usar, é meu direito, está certo, está errado não. Já o grupo do rabino Shammai, ele também estava certo. Olha, eu sirvo a palavra de Deus. Eu vou pelo que a Bíblia diz, que Deus, eu vou agradar a Deus. E por Deus, só a morte separa o casamento ou através do adultério, ou seja, traição, né? Eu respondo muito bem esse grupo aqui que segue, né, essa raciocínio que pode casar, sim, pode, quantas vezes você quiser. Mas o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A liberdade demais, ela traz a libertinagem. E só vai entender isso quando você souber o tamanho do prejuízo, que é desagradar a Deus. Desagradar a Deus traz um prejuízo muito grande. Conversa com quem divorciou para você ver. Aí as pessoas entendem. Irmãos, a paz do Senhor, obrigado. Esse foi uma explicação que eu dei para vocês do divórcio, como que se dá. Onde Jesus afirma que realmente o grupo do rabino Shammai estava certo. Sem mencionar nada para não criar confusão, Jesus fala, né? Interessante. E pendura aí, e eu no próximo vídeo vou continuar dando mais uma palavra. Você comenta aí, eu vou falar, irmão, mas acabou o amor, o que eu vou fazer? Irmãos, quando é que eu posso me divorciar? Que o apóstolo Paulo, ele dá essa palavra também. Que há casos que não levam o jugo. É muito interessante. Comenta aí o que você quer, o que você quer ouvir no próximo vídeo. Agora eu já me divorciei, o que eu devo fazer? Tira suas dúvidas, eu estou aqui para lhe ajudar, lhe esclarecer a esse assunto. A paz do Senhor, obrigado, dá um joinha aí, que Deus abençoe.